dia 18, o Brasil está muito conturbado. O Brasil está vivendo um momento extremamente conturbado, extremamente de reflexão, em função das manifestações do presidente Jair Bolsonaro. Ele pega texto de Jânio Quadro, em sua carta renúncia, e mais uma vez tenta extorquir a cabeça da população. Jair Bolsonaro não tem nenhum plano de renúncia. Jair Bolsonaro não tem nenhum plano de abandonar o governo. Jair Bolsonaro não tem nenhum plano de sequer trocar o seu ministério. Jair Bolsonaro, ele tem como determinação, como função, como missão, vou dizer, não como função, como missão. Haja visto que ele é uma pessoa adestrada, pronta a receber ordens e cumpri-las, né? Missão dada, missão cumprida. Ele está cumprindo, sim, a agenda imputada a ele pelo governo americano. Haja visto que o Brasil quer fundir o Banco do Brasil com o Citibank. O Brasil quer o desmonte da educação. O Brasil quer um monte de coisa, quer a reforma da Previdência. Ou seja, o Brasil já se entregou, não tem recuperação. Jair Bolsonaro tenta agora, após as manifestações dos alunos, dos universitários, dos professores, cientistas, de todos os docentes do país, recuperar parte do seu eleitorado que tinha uma esperança de um Brasil novo, de um Brasil com um novo sistema político, com um sistema mais honesto, mais abrangente, sem abrir mão da defesa da sociedade. Aí nós vemos um Brasil amarrado com o compromisso de desmonte, de entrega ao comando dos Estados Unidos. O Brasil é a passagem dos americanos para acessar os outros países da América do Sul. Isso por se tratar de um país gigantesco e de importância econômica, porque Jair Bolsonaro não tem avaliação social, ele faz avaliação econômica. Como ele é um cara muito bem adestrado e cumpridor das missões que lhe são dadas, ele vem ouvindo os seus ministros, ouvindo toda a balela, no sentido de causar algum tipo de mudança. Mas mudança no sentido de entreguismo, de privatização, de destruição do sistema brasileiro, que vem funcionando ao longo dos anos, onde todos nós, com dificuldades ou não, com melhores períodos e piores períodos, a gente vem sobrevivendo e, de certa maneira, evoluindo. Nós nunca, desde a retomada da democracia, o Brasil nunca deu um passo para trás. O Brasil sempre, se não deu um passo inteiro, deu meio passo para frente. E agora Jair Bolsonaro querendo retornar ao passado, porque ele vive do passado, a cabeça dele vive para o passado. Ele é muito bem adestrado, tem no comando o capital americano, o governo americano, que determinam as ordens. Tem lá um banqueiro que pensa só em dinheiro, lucro, faturação, entendeu? Lucro para o sistema. Tem o ministro da Economia, da Educação e Cultura, que também é um capitalista, por ser dono de empresas de seguro. Você tem Sérgio Moro, que não sabe para que lado vai. Ele é um PSDBista convicto, criado, o pai dele é fundador do PSDB.
né? Então ele tinha todo o envolvimento com o PSDB. O plano deu errado para o PSDB. O plano não funcionou como o PSDB queria. Geraldo Alckmin, ele se esvaiu nas eleições. O PSDB acabou se desmontando. O PSDB hoje é um partido que não tem significado mais no Brasil. Haja visto a grande quantidade de corrupção exercida pelo PSDB e não punida, nem investigadas elas foram, né? Recaiu sobre Lula e o PT toda a culpa por alguma coisa que tenha acontecido. E nós sabemos, aqueles que leem, aqueles que observam e acompanham a evolução do país, sabem que tudo isso vem lá de trás, de muito tempo atrás, e vem caminhando. Mas mesmo assim, o Brasil sempre caminhou à frente, e Jair Bolsonaro não consegue dar um passo à frente, porque a sua orientação, ou seja, a orientação que ele recebe, é mesmo do desmonte do país. E ele tem, de alguma maneira, de alguma forma, ele precisa cumprir a agenda que lhe foi dada. Isso é notório, não precisa ser conhecedor de política, não precisa ser conhecedor de comportamento humano, nada. Ele é cristalino. Ele é um presidente inútil. Ele sabe muito bem cumprir ordens. Aí o que ele faz? Ele faz a extorsão cerebral das pessoas na tentativa de causar um impacto de que ele está sendo alvo, entendeu? Que ele se faz de vítima. Mas vítima de quê? Do seu próprio comportamento? É isso que ele quer mostrar, que ele é vítima do sistema. E não é verdade, ele não é vítima de nada, ele é causador. Entendeu? Ele é o vetor de tudo isso. Jair Bolsonaro é o vetor. O que está acontecendo é que boa parte dos seus adeptos foram lá e bicaram, como o Pernilongo faz, e transmitiu para esses pernilongos a sua maluquice, a sua falta de capacidade e a sua impotência de reação. Ele não tem potência de reação. E aí ele fica ouvindo conselhos absurdos de pessoas que têm interesse financeiro, pois o Brasil tem potencial financeiro para manter mais ricos os que já têm muito. O pobre, esse não conta. O pobre não vale nada, ele só tem valor no título de eleitor. Fora isso, ele não tem mais nenhum valor para um estado de governo no Brasil. Isso foi desde sempre. Eu não estou falando isso por conta de Jair Bolsonaro. A única coisa que tinha é que o pobre recebia uma ajuda, recebia as benéfices pequenas, mas recebia alguma coisa dos governos que passaram até hoje. Jair Bolsonaro quer exclusão da classe pobre. E ele, como um bom cão adestrado, recebe as ordens e as coloca em prática. Né? E todo mundo dá ordem para ele. Paulo Guedes dá ordem, Sérgio Moro dá ordem, Abraão Van Traun, nome feio, esse cara dá ordem. Mas cadê os outros ministros? Cadê o nosso ministro astronauta? Nem se vê falar. Damares desapareceu, ninguém ouve falar mais de Damares. Porque são ministérios de baixa importância e de baixo impacto na população. Jair Bolsonaro está, sim, recebendo ordens de gigantes. E ele não sabe dizer não a gigantes. Né? Ele colocou os Estados Unidos acima de tudo. Acima de tudo e de todos. Ou seja, é um
sujeito subserviente, é uma pessoa que está aí para fazer o seu papel como foi determinado e dê o que der, dê o que der. O dele já está ganho, que é aquele grande osso que a gente dá para grandes animais, né, grandes cães, quando cumprem exatamente o comando do chefe, o comando do dono. Porque o cão pode ser adestrado, é o único animal que respeita o homem como seu superior. E é isso. Quem pode mais, chora menos. O Brasil pode menos. Por isso, vamos chorar mais. E vamos ver o que vai acontecer. Mas não caiam nessas falácias de renúncia, de abandono, de insustentabilidade. Não caiam nessas falácias. Tudo está voltado para o vitimismo que Jair Bolsonaro encontrou ou foi orientado a fazer na tentativa de reconquistar a posição que ele tinha durante as eleições. Tanto é que ele não saiu da campanha ainda, ele continua na campanha. E ele não abre uma rede nacional que o presidente da República tem à sua disposição para vir a público e falar a verdade, falar o que ele pretende para o Brasil. Como ele não tem verdades e talvez não tenha mentiras ou capacidade também de criar mentiras, ele vive falando aquilo que lhe mandam falar, que ele obedece por ser um cão adestrado e muito bem adestrado. Ele sabe cumprir ordens e não sabe dar ordens. Por isso os filhos mandam nele. Por isso Queiroz está desaparecido. Por isso a quebra de sigilo dele mostra tanta sacanagem que dá o que pensar. É isso. Eu só peço que não entrem nessa história vitimista que Jair Bolsonaro criou para tentar recuperar a sua credibilidade junto aos seus eleitores. Porque aqueles que não votaram nele, não acreditam nele, não acreditam em nada que ele faz. Tá certo, pessoal? Pensem bem antes de levar como sérias as declarações de Jair Bolsonaro. Por trás das ideias dele sempre tem um segundo plano. Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Até uma próxima, pessoal.